Oi, pessoal! Olha que fofura de bolsa que eu trouxe hoje para vocês. Essa é a bolsa Alice, feita em fio de malha. Olha que graça! Eu usei essa base em couro ecológico. Coloquei esse detalhe em tassel, que depois no finalzinho eu mostro para vocês como que eu fiz. Olha que graça que ela ficou. Um charme, né? Então bora lá que eu vou ensinar ela hoje para vocês. Então, eu vou usar o fio de malha, a base. E essa agulha que eu estou usando é a agulha número 6. A base, a gente sempre deixa a parte que vai ficar pra fora, a gente começa fazendo ela pra cima, tá? Como eu tô fazendo aqui agora. O fio de malha nós deixamos um pedaço sobrando, pra depois nós podermos finalizarmos. E aqui eu começo no cantinho, mas aí você pode começar onde você preferir aí na sua base, tá? A agulha número 6. Comece fazendo pontos baixíssimos em toda a volta. Lembrando de tomar cuidado com a tensão do seu ponto para não ficar repuxando, tá? Então faz aí com os pontos bem soltinhos para a base não ficar repuxando e torta, tá? Vamos fazer em toda a volta um ponto baixíssimo. Lembrando para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, porque depois desse tutorial eu vou trazer a bolsa Fabrícia para vocês. Fiz toda a base, todo o contorno aqui dessa base, fiz os pontos baixíssimos e agora tô aqui no último ponto, vou fazer mais um último ponto baixíssimo, pra gente poder finalizar essa base, tá? Então, a gente tem esse fio aqui que nós deixamos lá no começo. O que nós vamos fazer? Nós vamos inserir a agulha aqui, ó, no último ponto que acabamos de fazer. A gente insere. Pessoal, lembrando que se vocês tiverem uma agulha um pouco mais fina, é porque aqui nesse dia eu tava sem a minha agulha, né, mais fina. Mas você pode usar, olha, porque facilita o trabalho, tá? Mas também dá pra fazer, olha, eu fiz aí com a mesma agulha que eu fiz os pontos baixíssimos e deu certo, tá? Então, eu inseri aqui, olha, no meio do ponto, puxei o fiozinho, depois eu vou lá no primeiro ponto da carreira, insiro a agulha entre as duas correntinhas e puxo o fio entre elas. Tá vendo, ó? Estamos simulando um ponto baixíssimo, tá? Então, a primeira correntinha nós já fizemos. Agora, nós vamos inserir a agulha entre o primeiro ponto, o último ponto, aliás, que acabamos de fazer, tá? Nós estamos simulando o ponto baixíssimo, para ficar imperceptível, né? As emendas. Olha só como que fica, tá? Aí, o fio que sobrou, deixa eu dar uma ajeitada no ponto para ficar bonitinho. Ajeita a sua base. Esse aqui nós vamos fazer o ponto para subir a carreira. E fica assim. Esse fio aqui que sobrou, nós vamos entrepassar eles aqui entre os pontos para dar o acabamento. Ele vai ficar por dentro, tá? Então, mas aí você vai passando entre os pontos. Dá um nozinho depois, né? Pra ficar bem firme, não correr o risco de escapar.
E agora nós vamos começar aqui fazendo pontos baixos. Eu vou trabalhar o ponto baixo centrado. Nós fazemos o ponto baixo. No próximo, nós inserimos entre as duas correntinhas dentro do furinho da base, fazendo pontos baixos. Tá vendo, ó? Entre as duas correntinhas e dentro do furinho da base, tá vendo? Agora nós vamos seguir toda a carreira fazendo pontos baixos. Então, nós vamos seguir, ó, fazendo toda a volta. Vai ajeitando, né, controlando a tensão do seu ponto para não ficar repuxando. Fazendo toda a volta. Pessoal, quero lembrar para vocês que o próximo tutorial que eu vou trazer vai ser o da bolsa Fabrícia, tá? O da enquete. Então, logo mais, depois desse, vai ser o da bolsa Fabrícia, tá? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, já ativa as notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais. Olha, aqui eu já terminei a primeira carreira. Ela ficou assim, olha, na base dela. Aqui é onde eu finalizei, né? Então, depois eu corto, virei um nozinho, depois eu corto. E agora aqui nós vamos fechar a primeira carreira. Insiro lá no primeiro ponto, entre as duas correntinhas. Puxo entre elas. Olha só. Aí lá no primeiro ponto, tá vendo? Olha. O primeiro ponto da carreira é aonde nós vamos inserir a agulha, olha. Lá atrás. Coloca entre as duas correntinhas que nós acabamos de passar e puxamos o fio para podermos fazer o ponto baixo centrado, tá vendo? Olha, ele fica bem em cima um do outro. No próximo também, nós vamos inserir, olha, entre as duas correntinhas embaixo do ponto e seguimos fazendo o ponto baixo centrado em toda a volta da nossa base. Lembrando que não tem aumento, tá, pessoal? É só você seguir fazendo os pontos baixos em toda a volta da carreira sem precisar fazer aumento, tá? Só tomando cuidado aí com a tensão do ponto. Deixa o ponto mais soltinho. Se você, assim como eu, tem um ponto mais apertado, precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? Pra bolsa não ficar torta. Então, ela vai ficando assim, olha. Os pontos centrados, um em cima do outro, bem bonitinhos, tá? Então, eu vou fazer toda a volta dessa mesma forma. Olha que eu já finalizei a segunda carreira. Tá vendo, ó? Duas carreirinhas e já comecei aqui a terceira. Lembrando que não tem aumento, é só você seguir fazendo toda a volta em pontos centrados até da altura desejada da bolsa. Tá? Ajeita o seu trabalho, né, pra gente poder subir as carreirinhas. Então, eu vou subir aqui até a altura da alça e aí eu já volto aqui com vocês. Olha, subi aqui a altura, né? Os pontos. Os meus pontos eu contei, deu 18 carreiras, tá? Mas eu vou medir pra vocês terem uma noção do tamanho que vai ficar, né? Porque talvez o meu ponto aí seja diferente do seu. Então, olha, na medida da régua ficou com 18 centímetros, tá?
O meu ficou com 18 carreiras e 18 centímetros. Então, pessoal, se você quiser aí a bolsa do tamanho dessa daqui, que ficou com 18 centímetros, vocês façam aí até dar 18, tá? Às vezes seu ponto pode dar uma carreira a mais, mas se você quiser igualzinha a essa, então vai ficar com 18 centímetros de comprimento e 22 de largura, olha. Caso você queira aumentar, você aumenta as suas carreiras. Aqui nós vamos medir para poder começar a alça. Então, nós vamos colocar aqui, olha, o marcador no meio da metade, né? A gente mede aqui a bolsa, olha, das duas laterais. Coloca de um lado, coloca do outro. Para nós começarmos a construir a nossa alça. Mede os pontinhos do lado, olha, deixa tudo certinho. E vamos continuar fazendo pontos baixos centrados aqui nessa lateralzinha, olha. Depois do marcador, olha. Segue fazendo os pontos baixos centrados até o outro lado do marcador. Cheguei aqui no último ponto, antes do marcador. Agora eu vou seguir fazendo correntinhas. Eu fiz 13 correntinhas, tá, pessoal? Até chegar aqui, ó, no outro e ficar um tamanho bom. 13 correntinhas, tá? Agora aqui, ó, depois do marcador, no próximo ponto, nós já vamos seguir com os pontos baixos centrados, para podermos fazer aqui essa voltinha das laterais da bolsa. Vamos seguir, olha, com um ponto baixo centrado, até chegar lá do outro lado. Viu? Olha como que vai ficando. Aqui eu já cheguei do outro lado, ó, nós vamos fazer a lateral, ponto centrado, chegar aqui no marcador 13 pontinhos, e depois fecha com um ponto baixo centrado. Já vai tomando forma a nossa peça. Agora, a partir daqui, olha, nós vamos fazer pontos baixíssimos, tá? Já não é mais o ponto baixo. Pega as duas alcinhas aqui do ponto baixo centrado e vamos seguir fazendo pontos baixíssimos em toda a lateral da peça. Chegamos aqui, olha, na alça, olha como que ela dá uma estrutura na peça. Agora, nós chegamos aqui nas correntinhas da alça. Vamos pegar aqui, olha, uma alcinha da correntinha e fazer ponto baixo. Em cada uma alcinha desse ponto da correntinha, nós fazemos um ponto baixo, olha, até chegar aqui
na correntinha, aí a gente faz na lateral pontos baixíssimos e na alça pontos baixos. Olha só, cheguei aqui, olha, já fiz a alça em pontos baixos, agora eu vou seguir fazendo pontos baixíssimos, como eu fiz na outra lateral. Nós vamos seguir assim. Olha, mais um ponto baixo. Agora aqui na lateral, um ponto baixíssimo. E seguir até o outro lado da alça. Olha, aqui na lateral, a gente faz pontos baixíssimos. É só chegar até a outra lateral, tá? No outro marcador. Ó, último ponto, baixíssimo. Chegamos aqui na correntinha da alça. E vamos fazer os pontos baixos para estruturar a nossa alça. Lembrando que é pegando uma alcinha da correntinha e vamos fazer os pontos baixos. Até chegar mais uma vez lá no nosso marcador. Chegamos aqui, olha. Vou tirar esse marcador. Dá uma ajeitada aí na sua peça, olha. Como que vai ficando, né, a alça. Agora aqui eu vou fazer mais uma vez ponto baixíssimo. Pegando só a primeira alcinha do ponto. Seguimos fazendo pontos baixíssimos aqui na lateral. Olha só, pessoal, aqui, olha, eu vou seguir em todo o percurso agora, olha. Até na alça também, tá vendo, olha? Aqui na alça eu tô pegando as duas correntinhas, tá? Vou desmanchar aqui que não ficou legal. Mas aí, se você ver aí também na sua peça, se não ficar legal, você desmancha e faz novamente. Então, ela ficou assim, olha. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o meu tassel. Eu pego essa tampa de pote de sorvete mesmo, que eu uso. O tassel ficar bem grande. E aí, eu vou enrolando o meu fio de malha em todo ele. Quanto mais você enrolar, ele mais gordinho ele vai ficar, né? Se você quiser um tassel mais magrinho, enrola menos, que aí vai chegar no seu resultado. Aqui eu quis um tassel bem cheinho, então eu enrolei bastante vezes. Agora eu corto um pedaço do fio de malha, passo aqui, olha, entre o fio e dou um nó bem forte. Pode dar 2 nós aí bem forte, 2 nós cegos bem forte, vai ficar bem preso. Arruma, né, pra você poder cortar.
segura assim essa parte de cima, ajeita os seus fios e vai enrolando com uma outra linha. Vai enrolando, apertando para ficar bem preso e não correr o risco de escapar, olha. Vai ajeitando também para ficar bem certinho o fio e apertando ao mesmo tempo. Eu gosto de deixar bem apertado. Olha só. Agora a gente corta as pontas do que sobrou. Aí eu venho com a agulha, ajeito aqui o meu fio. Com a agulha eu coloco aqui na parte de cima, olha. Pra eu conseguir puxar esse fio entre essas voltas que eu fiz, olha. Aí saiu um pouco do foco aqui, mas é só vocês puxarem, ó. Puxa pra cima. Acho que aqui eu deixei muito grande o fio, mas aí vocês puxam pra cima, que fica bem preso. Aqui, olha, a gente é só cortar bem rente e esconder essa pontinha. Esconde com a agulha mesmo, olha. Esconde, ajeita, deixa bem bonitinho, bem feitinho. A ponta também lá do começo, olha. Esconde entre as voltas. Deixa bem escondidinho para não aparecer, né? Ajeita seu tassel pra gente poder cortar. Aqui é bom uma tesoura bem afiada para não danificar o tassel, né? Então você ajeita bem a sua peça e vai cortando os fios, olha. Corta todos os fiozinhos, ajeita, vai ajeitando e vai cortando o mais reto que você conseguir deixar. Junta assim na mão, olha, e vai cortando. Até o tassel ficar bem retinho. Todos os fios bem alinhados. Para não ficar um tassel torto, né? Olha só, ele fica bem retinho. E aí, para facilitar a nossa vida, vamos colocar essa argola mosquetão, olha. É só você colocar aqui, no próprio nozinho que a gente fez lá no começo. Tá pronto o nosso tassel. Aí a gente coloca na alça da peça, na bolsa, e dá todo o charme na nossa peça. Olha que gracinha que ficou. Uma peça fácil de fazer. Tentem fazer aí, espero muito que vocês consigam, que tenham gostado desse tutorial. Então, um beijo e até o próximo vídeo.